Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, que é sim para ativar vidas. E, gente, esse é o primeiro podcast do ano. Já pensou? Podcast inicial para fazer com que as pessoas, de fato, tragam consciência, tragam movimento, traga, sim, ativação de vidas. E a pergunta é, como você quer ser agora em 2026? Qual a mudança você deseja para esse ano? Porque todos nós começamos o ano, né, cheios de promessas, de expectativas, querendo mudança, mas o que de fato, né, acontece com as nossas promessas? Por que muitas pessoas não conseguem continuar com essa promessa e de fato realizar esse desejo de mudança? Pois é, né? Então é uma pergunta super interessante para a gente começar o ano. E, gente, o Vida Equilíbrio tem esse propósito de instigar você para o autoconhecimento, de incentivar esse movimento, de trazer consciência. E para abrir esse ano, esse novo ciclo, eu trouxe aqui, gente, uma pessoa super especial para falar sobre esse movimento de mudança, de transformação, que é o Cal Mascarenhas. Ele que já trabalha há muito tempo com desenvolvimento humano, é filósofo, palestrante, hoje é estudante de psicologia, né, acadêmico, e também aqui, né, trabalhando já com desenvolvimento humano, trabalhando o seu projeto Humanistê. Cal, bem-vindo aqui ao primeiro podcast do Vida Equilíbrio desse ano, né, de 2026. Estamos junto. Poxa, que bom, André, estar aqui. Agradeço muito o convite e a você que está assistindo a gente. Feliz ano novo para nós, pois né? É. Que declaremos que este será um ano muito bom, cheio de conquistas, cheio de vitórias, mas antes de tudo, cheio de autoconhecimento, cheio da nossa capacidade de perceber os humanos que somos e como podemos crescer, aprender e mudar sempre. Com certeza, isso aí é super importante pra gente, porque a caminhada é sobre nós, né? É sobre justamente a nossa transformação. E a gente pode até mudar o mundo, mas essa mudança primeiro tem que começar em nós. E eu gosto muito, gostei muito desse conceito que você trouxe de humanistê, né? Que é a arquitetura da gente mesmo, né? Eu quero que você explique o que significa, né? E qual foi o propósito. Quando você criou, né, esse conceito, foi justamente inspirado em quê? Perfeito. A ideia original é uma espécie de ressignificação de uma expressão do sânscrito, que é muito utilizada em algumas disciplinas espirituais e religiosas no Oriente, que é o namastê, que expressa essa forma de falar com as mãos aqui mais ou menos na altura do peito, e as pessoas se curvam dizendo namastê, o divino em mim saúda o divino em você. E como a minha perspectiva é uma perspectiva laica, a ideia é buscar exatamente a nossa humanidade. E é dessa humanidade que vai brotar a transformação. E aí, humanistê, o humano em mim saúda o humano em você. O humano em mim, com tudo de luz e de sombra, com tudo de potencialidade, mas também de vulnerabilidade, com todas as minhas conquistas, mas também com todas as minhas escorregadas, tudo que há genuinamente de humano em mim saúda tudo que há efetivamente, genuinamente de humano em você. E é nessa busca de humanização que vem das minhas pesquisas, estudos em psicologia existencial, humanista, dentro também da própria filosofia e com as minhas buscas em mitologia também, sobretudo mitologia grega, que eu gosto muito, eu fui construindo uma perspectiva que depois se juntou com uma derivação da psicologia, que é a ACT, a terapia da aceitação e compromisso, que ajuda também a fazer com que com que haja uma base, tanto na mitologia, como na filosofia e como na ciência, para o humanistê acontecer. Para as pessoas individualmente, em processo de mentoria, e também para as pessoas dentro do âmbito empresarial. Nossa, que bacana, Cal. Bacana esse projeto, bonito. E realmente, olha, humanistê, o humano que habita em mim, saúda o humano que está, né, que habita em você. Muito bom, eu já conhecia, né, essa frase, né, muito bonita, porque quando você faz isso, esse reconhecimento de que você, né, saúda o outro, você está vendo o outro. Perfeito. E nada melhor que a gente ver o outro e saudar esse outro, né, humano que existe. Então você tem consciência de que você, como ser humano, você também está vendo, né, diante de outro ser humano. Exatamente. É muito bom. Assim, Cal, as pessoas têm realmente, o início do ano, uma
expectativa muito grande, né? De mudança, existem desejos, existe aí um movimento, mas, de fato, nem todo mundo consegue, né, chegar lá, ter essa energia, vamos dizer assim, de concretizar, e a maioria desiste no caminho. O que dentro da sua experiência, já de muito tempo, já trabalhando com pessoas, onde você acha que está aí, né, a falha ou a falta, né? O que atrapalha as pessoas a conquistarem realmente essas metas, esses sonhos, que é do começo do ano? A gente pode migrar para 3 grandes riscos, André, que eu acho que vai ser muito fácil para as pessoas que estão aqui nos assistindo perceberem se caíram nessas armadilhas. São riscos e são armadilhas conceituais. E, na prática, elas podem ser até cruéis conosco. A primeira delas é a meritocracia. Ou seja, tudo o que acontece comigo só depende de mim. Isso nos carrega de culpa, de medo, Verdade. de uma sensação também falsa de poder, ou seja, que poder é esse que eu tenho a ponto de fazer com que tudo o que acontece comigo seja por minha causa. Então, de que modo eu estou esquecendo de tudo mais que existe em termos sociais, em termos de vida, de todas as relações minhas com o mundo e que também interferem na minha realidade. Então, a meritocracia mal compreendida, a meritocracia levada às últimas instâncias, a ideia de que tudo o que acontece só depende de mim, que é uma falácia que acabou se Sim. propagando como sendo algo muito, muito valioso e que hoje a gente faz bastante consideração crítica a respeito dela. Esse é um primeiro risco. Um segundo risco, que é a rapicracia. Falávamos aqui antes, né? Verdade. A rapicracia. Então, interessante, gente. Rapicracia, tá? Ele vai explicar o que é. Essa expressão vem é o título de um livro do Edgar Cabanas, que é um camarada que ele dá cutucões muito, muito fortes na ideia de que precisamos ser sempre felizes e sempre expressarmos essa felicidade em tudo que fazemos. E isso acabou, falávamos antes, né, a respeito de redes sociais, isso acabou sendo algo que você basta abrir a rede social para ver que se você não está feliz, você começa a sentir culpa. Exatamente. É como se você fosse obrigado, obrigada a ser feliz o tempo todo. É uma busca, né, pela felicidade um pouco enlouquecida demais, né? Então, rapicracia seria uma ditadura da felicidade o tempo todo e que é algo desumanizante, porque seres humanos não são felizes o tempo todo. Com certeza. Não, e nem serão felizes se forem obrigados a ser felizes. Então é como se dissesse assim, olha, para você ter sucesso você tem que ser feliz. Para você poder ter resultados você tem que ser feliz. Então seja feliz, como se essa determinação fizesse alguém simplesmente, no estalar de dedos, se tornar uma pessoa feliz. E que não é bem assim, não né? Não é bem assim. Aliás, humanamente falando, não é nada assim. Claro, né? Com certeza. E a terceira grande armadilha, é a própria hiperpositividade. A hiperpositividade, que é muito discutida. Dá as mãos, né? Com tudo que de você mão dada. falou agora. Todas amiguinhas ali. Caminhando juntas. A hiperpositividade é muito tratada por um filósofo contemporâneo. Ele é sul-coreano, mas mora na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, autor do livro A Sociedade do Cansaço. E ele traz, nesse livro, algumas preocupações muito sérias a respeito de para onde estamos indo. Então, início de ano, é muito comum que as pessoas façam seus projetos, que as pessoas idealizem para onde estão indo, criem metas. Que é muito positivo, né? É necessário, natural, né? Bastante Sim. natural. A gente costuma dizer assim, olha, se você acha que planejamento é uma coisa ruim, pense numa vida sem. Sem, exatamente. Né? Então a gente vai fazer planejamentos. O grande problema é confundir planejamento com obrigatoriedade de garantia de que isso será alcançado. Sim. Então, lidar com experiências fracassadas, lidar com mudanças de planejamento no meio da sua trajetória é fundamental. Claro. E aí o Byung-Chul Han começa a dizer assim, olha, a hiperpositividade é como se fosse uma espécie de feitor interno que a pessoa colocou na mente para exigir de dentro para fora que você tenha determinado tipo de performance. Sim. Então, se antes tínhamos uma escravização das pessoas com feitores externos,
na atualidade teremos uma escravização que a própria pessoa causa em si mesma, fazendo perspectivas e planejamentos exagerados em relação àquilo que se cobra de uma boa performance. Não, para você ser bem-sucedido, você tem que ter isso, aquilo, outro, ser assim, fazer tais coisas. E digamos, essas determinações dentro da mente fazem com que você comece a se esgotar, não precisando de um feitor de fora, não precisando de pressões externas. É você próprio que é aquele carrasco que exige de você performance cada vez mais muito bom, de uma monta de resultados incríveis. Uma coisa interessante... Eu acho que as mulheres, com certeza, são as que mais fazem esse papel, né, Cal? Talvez elas sofram ainda mais, né? Então, a gente pode perceber turnos de trabalho profissional, turnos de trabalho em casa, a necessidade de estarem lindas, bem-sucedidas, sorridentes, e tantas coisas que são, de fato, exigidas de uma mulher para que ela seja uma mulher bem-sucedida, sim, né? Com certeza. E não que os homens não sejam, né? Não, que a gente vê claro. que tem essa performance também de cobrança. Mas existe aí um movimento muito grande, né? E ainda sobre hiperpositividade, Andréa, tem uma metáfora que o Churran usa no livro Sociedade do Cansaço, que eu acho ela muito eloquente. Ela diz assim, se você vê um lobo, você num lugar escuro, você imagina que aquele lobo pode te atacar, ele pode te fazer mal, ele será considerado um inimigo. Você tem que fugir, você tem que atirar um dardo para que ele durma, você tem que subir numa árvore, faça alguma coisa, porque você o reconhece como inimigo. Se você vê um rato, é muito menor do que um lobo, mas você vai saber, olha, esse rato pode me transmitir uma doença, eu tenho que dar um jeito nele. Ele é visto como um inimigo. Se você tem, descendo mais agora para um nível ainda muito menor, uma bactéria, um micro-organismo, um vírus, você vai se defender dele com vacinas, por exemplo, com remédios se você for infectado. Então você reconhece esse ser microscópico como um inimigo. E aí Churran diz assim, mas com o otimismo tóxico, com a hiperpositividade, você não a reconhece como inimiga. Porque se você tem pessoas dizendo, vá que você consegue, você pode, você sempre vai alcançar aquilo que você sonha. Se você sonha é porque sua mente teve a condição de criar o sonho, então a sua vida vai conseguir te levar a ele. Você tem condição, porque você basta querer, sentir que merece e você consegue. Esse tipo de coisa você escuta de alguém e não considera que ela é inimiga. E você deixa ela entrar e ficar na sua vida. Então, Churran faz essa metáfora no livro e ela para mim, é muito legal, porque o que dizer de alguém que está fazendo esse papel na nossa vida, te jogando para frente para conseguir aquilo que você planejou, mas de uma forma hiperpositiva? Você não vai chamar ele de inimigo. Você não o reconhece como inimigo. Você não reconhece essa força como inimiga. E aí você deixa ela entrar. E quando você deixa ela entrar, ela começa a agir negativamente em sua vida, ao ponto de você não perceber quando você está exagerando na sua busca de algo que talvez esteja consumindo as suas energias, te causando doença, causando estresse, burnout e tantas outras coisas. Eu acho que esse é o ponto, né, que você trouxe aí, que eu acho importante, porque de fato ter essa... Vamos dizer assim, né? Alguém que, de fato, ou até a nossa própria mesmo, né, pessoa, ou as redes nos sociais. Motivar. Não, eu digo assim, a gente tem uma motivação, de fato, que faz a gente sair, né, da paralisia ou daquele lugar que a gente não quer mais estar, até mudança de estado, e a gente tem alguém que, de certa forma, incentiva a gente à mudança. Eu acho interessante, assim, não discordando, mas entenda, é o caminho do meio. Mas, em excesso... Aí sim eu concordo, né, com você. De fato, é uma provocação que a gente precisa ver. Então, que situação esse ser humano está? Até que ponto? Porque, às vezes, de fato, essa pessoa não está nesse momento preparada para dar um pulo maior do que deveria, né? Então, tudo assim é para ser olhado, né, ser visto, porque é o caminho do meio mesmo, né? Nem ficar parado demais, não ser negativo, porque as pessoas também que falam que não dá certo, que, de certa forma, não te incentivam, não te levam para muito lugar, nem também
também o otimismo demais. Perfeito. Eu acho que é isso mais ou menos, né? Pelo menos é assim que eu... O alerta não sei se dele é sobre isso. É sobre isso, né? Porque o extremismo, na verdade, nunca vai levar as pessoas, de fato, assim, a um caminho bom. Porque o excesso, né? Eu acho que como é legal a gente ter esse equilíbrio de saber que tem horas que você não vai conseguir, né? O otimismo demais vai te prejudicar, porque talvez não tenha um bom senso. Você tem que ver esse lobo, né? Você tem que enxergar ali os detalhes do caminho para poder, de fato, ver se é a hora, se é assim, etc. Então, é consciência, né? Acima de tudo, né? Falávamos também sobre filosofia e como que a filosofia pode nos ajudar. Isso é muito importante, porque esse olhar da filosofia, né, eu não conheço tanto, gostaria que você trouxesse como, de fato, a filosofia pode contribuir para a nossa vida, né? Porque a gente conhece várias técnicas, vários movimentos positivos de transformação que nos ajudam, mas esse toque, né, de filosofia, eu achei interessante. Como é que é realmente, assim? O que é que tem de diferente para contribuir na vida das pessoas? Em minhas próprias palavras, eu pegaria uma ideia que está na filosofia estoica, sobretudo no pensamento de Sêneca, e aqui com minhas próprias palavras. É interessante que nós tenhamos o cantinho do pessimismo. Sim. Então, quer dizer, tá certo. Nós temos uma visão interessante, a vida não é como ela é, e sim muito mais como nós interpretamos a vida. Nós temos muito mais resultados daquilo que nós percebemos do que daquilo que é de verdade. Então, a nossa percepção sobre algo é muito mais forte do que o algo em si. Mas que bom que você é capaz de ter o cantinho da dúvida ou o cantinho do pessimismo dentro da sua perspectiva. Por exemplo, eu faço a minha programação de ano novo e elejo algumas metas, elejo alguns objetivos, elenco isso tudo, organizo isso tudo e não coloco em hipótese alguma um plano B. Entende? Uhum. Então, não colocar um plano B ou acreditar que tudo vai dar certo me faz entrar numa perspectiva de não me preparar para. Se tudo vai dar certo, eu não preciso me preparar. E aí vem a frustração. Vem frustração, vem dificuldades. Com certeza. Vem a falta de aparelhamento das minhas próprias condições, sim, do desenvolvimento de capacidades. Eu já estou pronto, porque eu creio e tudo vai dar certo. Claro. Então, eu não preciso me preparar para. E isso é algo muito arriscado. É por isso que a gente, às vezes, questiona. Existe uma canção que é do filme Pinóquio, não sei se você vai se lembrar. Eu assisti esse filme há muito tempo. Mas é porque, sabe, o pessoal que assistia Disneylândia, é uma música meio da Disney mesmo. É algo que começa... When you wish upon a star, makes no difference who you are. Quer dizer, se você faz o desejo para uma estrela, não importa quem você seja. Everything your heart desires will come to you. Tudo que o seu coração desejar vai chegar para você. Então, quer dizer, na música, numa perspectiva mágica, faz todo sentido, é poético, claro, é bonito, é artístico. É inspirador. É inspirador. Né? Uhum. Mas traga para o chão do seu humano. Não basta você fazer o desejo e, por conta do desejo, há uma obrigação da vida de trazer aquilo para você. Não, com certeza. Isso aí realmente... Não é? Então, há que tem um movimento, né? Há que se ter um movimento, há que se ter preparo. Com certeza. Há que se ter capacidade de flexibilidade para que você possa... Não está dando certo por aqui, eu estou percebendo. Isso, eu interessante. vou por outro caminho. Né? Então, esse cantinho do pessimismo que a filosofia traz em Sêneca significa algo do tipo, seja humano o suficiente para perceber que em vida humana não há perfeição. Com certeza, é uma realidade, na verdade. É tipo assim, vamos ser verdadeiros, né? E com a realidade e autorresponsabilidade, porque não dá para pegar e achar que o cenário todo é perfeito e que tudo vai ser. Não é. A gente sabe que a vida tem os picos e vales, tem, né, momentos de buraco, momentos de subida, momentos de flores. E isso que eu acho que é consciência, né, Cal? A gente saber que na caminhada, assim como na caminhada existem esses, né, cenários positivos, negativos, mas também dentro de mim existem os cenários, claro, de sombra e luz. Então, assim, quando eu tenho essa consciência e digo, beleza, tem esses
tem essa possibilidade, é a análise SWOT, né? Pontos positivos, negativos, exato, ameaças, os fatores de dados. ameaças e oportunidades. Isso. Que aí eu vou fazer olhar esse cenário com coerência, né? Consciência, e aí, opa, eu tenho um mapa que eu vou conseguir direcionar. Pontos negativos, o que é que eu faço com eles? Onde eu vou trabalhar? Oportunidades, opa, como eu posso aproveitar isso aqui a meu favor? Ameaças, até que ponto isso aqui vai me atrapalhar? Então, é um senso de realidade, né? Sem ser nem otimista demais, nem pessimista demais, né? Vamos para a verdade. Pé no chão mesmo. É pé no chão. E aí, sim, eu acredito que você tem força para se movimentar com segurança. Você tem possibilidade de fazer um plano de ação, estratégia de fato, né? Perfeito. Coerente com a realidade, porque você não está escondendo as sombras, nem está escondendo, né? Mentindo para si mesmo, né? Nem é isso que eu acho que é o mais importante. E você consegue dar passos seguros, com clareza, porque toda decisão, porque assim, a vida, toda mudança precisa de decisão, mas toda decisão precisa de clareza. E essa análise é uma clareza, né? E sustentação, né? Sustentação com dessa certeza. decisão. Eu vejo uma palavra que, de certo modo, ela é entendida, ela é compreendida de uma forma só negativa, que é a palavra aceitação. E eu comecei numa investigação psicológica dentro da ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso, a perceber o que é a aceitação na ACT. E ela é vista como negativa, é isso? Pelo contrário, dentro da ACT ela é vista como a base de tudo que tem que começar. Eu acho maravilhoso, é maravilhoso, né? Porque quando você aceita, aí vai ter o bom e o ruim, isso. Você tem a verdade e acabou, né? Nada de ficar ali no mundo de Alice tentando esconder as coisas para florir demais. É olhar, né? Com certeza. É dizer assim, olha, isso existe. É isso aí. Isso existe. Ali tem o lobo. O que eu faço em relação? Exato. Tem e um aí, lobo ali. como é que eu vou me preparar para passar e o lobo tá ali? Vou me armar, vou me planejar, eu vou ter, né? Eu estou começando, de realidade. né? Vamos lá, eu estou começando a construir as minhas metas de ano novo. E aí, de repente, eu estou vendo tais coisas eu quero para mim. E o que eu preciso aceitar em mim que pode oferecer um obstáculo a alcançar essas metas? Eu posso identificar, por exemplo, que existe uma capacidade que eu não tenho e eu preciso desenvolver. Isso tenho que mesmo, aceitar que essa incapacidade exista. Eu vou resolver isso me associando a alguém que tem essa capacidade, uma sociedade, quem sabe. Eu vou fazer um processo de desenvolvimento dessa capacidade. Então, se eu não aceito que isso existe, eu não ando para frente. Com certeza. Então, no início de tudo, seja um processo mais pessoal, íntimo, seja nas relações, de repente eu tenho que aceitar muito bom isso que você trouxe eu tenho também. uma dificuldade em relação a uma convivência com alguém e eu preciso olhar isso, aceitar isso. E eu criei uma forma, uma metáfora de falar sobre isso. A dor ou o sofrimento, ele não pode ser desconsiderado. Né? Então eu tenho uma dificuldade que pode ser um problema, uma dor, um sofrimento, e eu gosto de dizer assim, a dor é um carteiro. Tá? Então, se eu perguntar para você agora, siga comigo essa metáfora, Andréa, a dor é o quê? É um carteiro. Um carteiro. E o que é que faz um carteiro? Ele entrega cartas, mensagens. Encomendas, né? Encomendas da vida. E aí esse carteiro vai à casa da pessoa número 1. E ele chega lá, toca a campainha, né? Ding-dong. E essa pessoa faz de conta que ele não existe. Ela olhou pela frestinha da janela, viu que era um carteiro, mas é um carteiro desagradável. A dor, o sofrimento, as dificuldades, os problemas não são agradáveis. Né? Então, quando ela olha que é esse carteiro que está tocando a campainha, ela faz de conta que não está em casa, se faz de morta. Só que isso não permite que ele desapareça. É verdade. Ele vai continuar lá, tocando. E essa é uma forma de evitação, que é uma fuga da percepção de que isso existe. Isso aí, fuga. Então, muita gente está querendo construir as suas caminhadas para o ano novo e não está querendo aceitar que ela tem algumas dificuldades, alguns problemas. E isso pode ser configurado em evitação de diversas formas. Pode ser uma evitação do tipo, eu vou beber demais. Pode ser uma evitação do tipo... Tem as compensações, né? Várias compensações. E você foge, você tenta se distrair, buscar outras formas. Eu não quero olhar para isso. Isso. Não quero olhar para isso. E longe de resolver,
só vai atrasar o processo de resolução desse problema, porque o carteiro continuará lá na porta batendo ou tocando a campainha. O que seria uma casa número 2? Seria a casa onde a reação é diferente. A pessoa vai até a porta, olha o carteiro desagradável, o problema, a dor, a dificuldade, e se enfurece com isso. E quer matar o carteiro. Sabe? Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Por que comigo? Né? É uma injustiça da vida. E se revolta e vai, inclusive, descontar no carteiro. O carteiro é uma dor, é um sofrimento, é um problema, não tem como descontar nele, vai descontar em outros. É verdade, quem está por perto. Quem está por perto é que vai sofrer, né? Paga o preço. Então, essa fúria da pessoa com aquela dificuldade, em vez de simplesmente eu aceito que isso existe, eu vou resolver isso para poder chegar onde eu quero chegar, não acontece. Então, também ainda é um processo de evitação, é um processo de fuga. Vamos pensar na casa número 3. O carteiro, a dor, a dificuldade, o problema, toca na casa da pessoa número 3. Ela vai, atende à porta e ela diz assim, é isso mesmo, a vida é assim. Eu tenho que me acomodar. Já é o drama, o vítima, né? Não é? Ela se coloca numa posição de vitimização acomodada. Exatamente. Ela se coloca numa posição do não há jeito, não há o que fazer, eu só preciso me entregar. Então essa resignação ainda também é uma evitação. E curioso, nessas 3 portas, a única coisa que não aconteceu foi receber do carteiro o quê? A mensagem. A mensagem, então se sabe nem qual é ela exatamente. Qual é, o que é que essa dor, essa dificuldade, esse problema está me trazendo como mensagem sobre quem eu sou, sobre o que eu vivo, né? O que é que isso está me trazendo de possibilidade de abrir espaço para me conhecer um pouco mais, até para que eu possa chegar com certeza nos meus objetivos. Porque ela incomoda, né? Ainda exatamente. Porque tem algo ali, por que está incomodando? E aí teríamos a 4ª casa, onde a pessoa vai, observa o carteiro, que é a dor, o problema, a dificuldade, sente o que é que ela é de desagradável, aceita que isso existe, então é a aceitação de uma ótica humanamente aceitável, de percepção legítima do que isso é, sem aumentar demais, sem evitar o contato com isso, o tempo necessário para receber o quê? A mensagem. Isso está me trazendo o que sobre mim? Isso está me dizendo o quê? Qual é a encomenda da vida para mim, metaforicamente falando, que vai me permitir, uma vez resolvendo isso, conseguir chegar em meus objetivos. Ótimo. Naquilo que eu planejei, né? Olha, isso é bem interessante, porque, de fato, quando você trouxe aí de uma forma bem, né, metafórica, mas é bem legal, porque eu acho que até algumas pessoas se conectam bem, né, com isso. É uma forma bem interessante. Eu estou aprendendo. A ACT trabalha muito com metáforas. Isso é muito, adoro e acho que é interessante porque toca pessoas, né? Faz com que elas às vezes pensem, não se colocando, né, mas ouvindo uma história e depois ela se coloca. E realmente, né, quando a gente abre o coração para ver aquela dor, aquilo que está acontecendo, você consegue enxergar melhor, né? Porque até então é confuso, toda vinda de algo, né, que não é positivo, dói, né? Incomoda. Não é confortável, incomoda, mas todo incômodo, todo desconforto, ele te leva para um outro estado. Isso que é mais interessante. Isso eu até aprendi na minha vida também, sabe? Então, se isso está incomodando, significa que talvez seja na hora de mudar, de fazer uma mudança, de fazer um movimento. Aquele lugar que você está talvez não sirva mais. Aquela história talvez não dê mais. Aquele trabalho e aquele... Aí tem que, né, cada um tem que analisar se essa mensagem, esse carteiro tá batendo para onde? Né? Qual é a mensagem, gente? Ouve a mensagem. E aí entrar nessa reflexão, né? O que isso quer me dizer? Quer ver uma coisa que eu acho que é bastante séria? A ACT trabalha muito com isso também, que é a desfusão cognitiva. O que é isso? A maneira que nós temos de achar que um determinado pensamento ou uma crença, porque eu simplesmente a tenho, é a verdade. Sim. Então, a desfusão não é porque eu penso assim que isso é a verdade. Isso é uma verdade, eu preciso desconectar
né? O meu pensamento é como se eu estivesse arrancando a folha da árvore da verdade. Exatamente. E uma das coisas que a gente recebe muito cedo, que também tem a ver com aquelas 3 ameaças, 3 armadilhas que eu trouxe para você, é justamente a ideia de que nós nunca devemos desistir de um sonho. Você lembra daquilo? Nunca desista de um sonho. Aqui, tá ali naquele meio. Do Augusto Olha, eu acho uma das coisas mais problemáticas e difíceis, e a gente... De manter? Se você pensa, você ganhou essa crença, nunca desista de um sonho, você instalou essa folha na árvore da verdade, faça um exercício de tirar. Sim. E observar essa folha fora da sua árvore da verdade. Tire dela a sacralização de verdade. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que você, André, assim como eu, nós e você que está assistindo a gente, já deve ter, todos nós já devemos ter, nos despedido de sonhos que não são mais válidos. Sem dúvida. Quantas coisas a gente já sonhou. não somos mais os mesmos. Né? Eu posso ter tido um sonho lá atrás com outra mentalidade, não faz mais um sentido outro hoje. Estado, um outro movimento. E hoje não tem mais sentido, com certeza. Né? Então a gente desiste de sonho quando os sonhos não são mais nossos, porque nós já não somos mais os mesmos. Exatamente. E outra coisa, talvez esse sonho nunca tenha sido nosso. Exatamente, isso é um ponto importante. Interessante, porque muitos sonhos que carregamos, na verdade, não são nossos. Né? Alguém implantou uma expectativa e algo que eu comprei essa ideia. E não sou eu. Quantas pessoas já chegaram isso em relação ao emprego, em relação a um relacionamento e tantas coisas. E de repente percebeu que a gente olha e diz assim, não tem nada a ver comigo. Por isso mais as frustrações, né? Então, na sua lista de ano novo, nesse 2026, para e pensa, você está anotando aí algo que é seu de verdade? Você está coerente, né? Coerente, com seus valores e verdades com internas. seus valores, com sua vida, com quem você conhece de si. E é por isso que o processo de autoconhecimento nunca termina. Com certeza. Ele nunca termina. Que a gente nunca é o mesmo, né? Se a gente chegar naquele ponto que a gente quer de melhoria, chegou lá, não é mais. Então eu vou ter uma outra visão. Eu vou estar vendo de um outro patamar, outro conhecimento, uma outra sabedoria, tanta coisa, né? Quem sou eu hoje? Outro ambiente. Quem sou eu hoje? Até a gente dizer assim, quem é você, Andréa? Quem sou eu? Quem é você, Cal? Eu fico pensando assim, seria melhor a gente falar sobre quem nós somos ou seria melhor a gente falar sobre quem é a Andréa que quer ser? Quem é a Andréa que você quer ser? Quem é o Cal que eu quero ser? E isso está muito alinhado com o que eu tenho de valores na minha vida. Sim. Quais são os valores que eu tenho que funcionam como bússola para os objetivos que eu estou colocando na minha lista de ano novo? Bacana. Então eu tenho valores que tem a ver com minha ética, tenho valores que tem a ver com aquilo que eu considero que é respeitoso com as outras pessoas, eu tenho valores que tem a ver com aquilo que eu considero bonito de se pensar numa vida feliz, né? Então, esses valores vão me dando norte. Com certeza. Né? É a bússola, né, que você disse, né? É a bússola. Com certeza. Então, quais são os meus valores? Eles vão me ajudar a construir objetivos que sejam coerentes e sustentáveis. E bacana que você trouxe, né? Realmente, que é a aceitação, a coerência do que eu quero, porque, né, quando você se aceita os pontos, na verdade, positivos, negativos, o estado, né, que a gente trouxe lá da análise SWOT, que é os pontos tanto do ambiente quanto também as minhas oportunidades, ameaças. Eu também vou para, depois desse momento, eu tenho que entender também esses valores, porque os valores eles vão me direcionar para a verdade, né? Para dentro da minha alma, aquilo que realmente eu quero. De repente eu posso estar querendo ser um exemplo aqui, vou dar um exemplo assim qualquer. Quero ser uma palestrante ou quero escrever um livro porque todo mundo que é de mentoria, tem essa tendência. Então eu quero fazer parte daquilo para poder... E de repente não é aquilo. Não tem a ver com né? você. Não tem a ver comigo.
né? De repente não é falar em público. E sabe, é isso que é mais ou menos, né? Então, assim, os valores ele vai te direcionar. Não é por aí. Não é porque todo mundo que tem, né, normalmente essa profissão vai por ali que você, por que não talvez fazer diferente, né? Isso que é interessante, porque aí faz com que a gente esteja mais feliz, né? Esteja mais feliz com o nosso propósito, se sinta dentro de um propósito realmente, uma caminhada com mais satisfação, né? A gente recebeu tanta mensagem do mundo, da vida e cada vez mais das redes sociais a respeito de quem nós devemos ser. De modelo ideal, né? Hoje de uma felicidade que, na verdade, é tão perfeita que não existe. Isso e é um isso trabalho está atrapalhando horroroso. muita gente, os consultórios aí. E aí, cada vez mais, vindo mais pessoas trabalhando essa parte, porque realmente, quando você vai conversar, infelizmente, as nossas crianças estão aí também, né? Indo nessa geração, né? O índice de crianças e adolescentes com crise de ansiedade, coisas tais, depressão, é bastante alto. E tem muito a ver com esse nível de exigência sobre quem eu preciso mostrar para o mundo que sou. É muito mais um mundo de aparências do que de realidade, né? Tem uma história... Já viu que gosto de eu contar adoro, histórias. Tá? Gosto de contar todas. A história do carteiro... História conecta, a né? dor Sempre. É um carteiro, o problema é um carteiro. Foi algo que eu construí e escrevi por conta de perceber quais eram, inclusive, as minhas posições. Eu já me vi em cada uma daquelas casas. Imagino, todos nós, todos assim, nós, né? Eu acho que em momentos, né, já somos mais reativos, outros pois é. A gente começa, não, peraí, deixa eu ouvir, né? Eu acho que é normal, né? E aí vem uma história que não é minha, lógico, foi escrita pelo Newton Bonder no livro Código Penal Celeste, o nome do livro dele, que tem essa história. Celeste, né? Celeste. Código Penal Celeste. O Newton Bonder fez livros incríveis, um deles gerou o espetáculo Alma Imoral, que é bacana. Um monólogo lindo. Nesse livro, o Código Penal Celeste, ele tem uma história de um rabino, que era um sábio, e esse rabino tinha um ponto focal nas suas pregações, que era não temas a morte. Então não temas a morte. Tá. Então a ideia, o foco dele era, você precisa viver sem medo de morrer. Não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo da morte. E ele ensinava isso para todos os seus pupilos, para os seus alunos e tal. E aí o Rabino Súcia envelhece, fica doente e fica morrendo de medo de morrer. Não, imagina a contradição. Uma contradição. Não ter medo, mas... E os alunos ficam assim, mas como, mestre? Você nos ensinou a não ter medo da morte e tal, e agora está assim aí sobre a cama, apavorado, porque está doente, que está perto de morrer. E ele diz, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da pergunta. E aí os jovens se acercam dele, né, ficam ali, como assim? O que é que o senhor quer dizer? Quando eu chegar do outro lado, e eu acredito que existe o outro lado, no portão celeste haverá uma pessoa, um ser muito brilhante que olhará no fundo dos meus olhos e perguntará, Súcia, por que você não foi tão guerreiro, bravo e corajoso como Alexandre o Grande? E eu tranquilamente vou dizer para ele, olha, eu não fui bravo, guerreiro, corajoso como Alexandre o Grande, porque eu não fui Alexandre o Grande. Eu fui e sou Súcia. E ele fará uma pausa e me perguntará outra coisa. Por que você não foi tão sábio, tão capaz de ensinar, tão inteligente quanto Salomão, por exemplo, quanto Maimônides, quanto tantos outros sábios do... Ora, direi eu, porque eu não fui eles. Não sou eles. Eu não sou Salomão, eu sou Súcia. Eu fui Súcia. E aí, depois de uma pausa ainda maior, esse ser olhará para mim e perguntará. E é dessa pergunta que eu morro de medo. Súcia, por que você não foi Súcia? Interessante. E é dessa pergunta que eu tenho medo. Então, quer dizer, é como se essa história pode trazer 1000 reflexões, mas uma que me bate muito fortemente é o que eu estou deixando de ser apenas para ser aquilo que os outros querem que eu seja? É uma boa reflexão. O que eu estou deixando de ser apenas para mostrar, por exemplo, um poder que talvez nem seja um poder que meus valores aprovem, uma
capacidade financeira, um poder econômico que talvez eu nunca fiz questão, eu só estou querendo para mostrar às outras pessoas que eu tenho. O que será que eu estou querendo mostrar para o mundo que sou, quando na verdade ao fazer isso eu estou deixando de ser quem verdadeiramente sou? Então essa história me faz pensar também na nossa lista de desejos do ano novo, para pensar quem está escrevendo esse desejo? Quem está escrevendo esse objetivo? Sou eu mesmo? Uhum. Ou o que eu deixo de ser quando eu escrevo esse objetivo na minha lista? Bacana. Né? Então, há coisas assim para a gente pensar na hora de escrever muito a lista. Interessante, realmente, viu? E assim, né? Isso é bom porque a gente está começando o ano e tudo isso faz com que as pessoas se questionem, né? Sim. E traga, né, isso assim como um ponto de pergunta para começar. E aí? Esse ano, como eu vou viver sendo eu mesma, né? O que eu preciso fazer para ser eu mesma? E será que eu gosto de ser eu mesma? Será que eu estou gostando nesse momento do que eu sou? Né? Porque também, às vezes, a gente está num estado que a gente pensa que é a nossa realidade, não é. Né? Pode ser, né? Não sei, muita gente aí, infelizmente, acaba se escondendo por trás de muitas coisas, inclusive até por trás de um relacionamento ou de um emprego que, de repente, não é bem aquilo que a pessoa quer, né? Então, tem pessoas que não estão vivendo, estão no automático, né? Perfeito. E aí, como sair desse automático, Cal? Como fazer com que as pessoas realmente tenham uma reflexão dessa grande pergunta, de fato, né? Quem eu sou e quem eu quero ser esse ano? Aumento de repertório. Aumente seu repertório. Procure conhecer novas coisas. Eu gosto muito de dizer para as pessoas assim, dentro dos seus objetivos listados, existe alguma coisa muito estranha, muito diferente daquilo que você acha que é, acha que gosta, acha que quer? Eu gosto muito de pensar assim, quantas vezes na sua vida você já escolheu um filme para assistir que não tem a ver com o gênero que você gosta mais? Quantas vezes você já escolheu um livro para ler e colocou ele como objetivo, um livro que seja aparentemente nada a ver com as coisas que você gosta? Quantas vezes você já foi movida por algo que pode abrir mais possibilidades e agigantar mais os seus horizontes do que estreitar naquilo que você já conhece? Então, o aumento de repertório é algo que eu considero muito interessante. E esse aumento de repertório, no meu entender, tem muito a ver com cursos, sim, com investimento em aprendizado, com livros. As pessoas estão querendo ler cada vez menos. Isso é triste. É como se não quisesse se aprofundar, né? É muito assim, tudo muito rápido, informação rápida, ligeira, não tem profundidade. Quanto menos querem tempo, mais mastigado, né? Possível, né? E de fato a mudança ela tem que ser profunda, né? O conhecimento também. Sabe aquela ideia do aprendizado por cortes? Por cortes. É ótimo fazer cortes. Por exemplo, esse podcast vai ter cortes e acho isso importantíssimo. Mas não se acostume somente com os cortes. Exatamente, não fique ali se alimentando só daquilo, né? Porque ele não vai dar, porque assim, até para nossa mente mesmo, para o estado de mudança, as sinapses elas precisam dessa, como é que eu posso dizer, de mais informação e de um conteúdo mais profundo, de mais agitamento, porque essa informação, ela vai fazer com que você que está em casa crie, né, novas sinapses ali, diferentes. Pô, essa informação nova me deixou atento, de fato, é interessante, mas ela só vai fixar quando você vê de novo e quando você se aprofundar mais nesse assunto e aí de fato ela vai vir ali, vai se tornar uma nova informação. Exato. Porque senão é rápida, daqui a uma semana esqueceu. Já foi. A motivação por isso, né? Não pode se manter só na motivação. Ela motiva você, mas por um período. Mas quando você tem ali o aprofundamento, a consistência, a disciplina de manter ali, de buscar, aí você de fato tem essa mudança que a gente quer. Né? Por isso que tem que ser uma persistência, tem que ser uma continuidade, né? Exercício de pensamento crítico, continuidade. Pensamento crítico é muito bom. Inclusive, assim, se traz... vamos falar de errar, vamos falar de crítica, porque, assim, é muito interessante, porque quando a gente aprende que dentro desse caminhar existe, como a gente já trouxe, luz e sombra, mas também existem os erros, existe também os pensamentos críticos e também estar aberto a receber a crítica. Claro. Porque isso faz com que a gente
seja humano, né? Já que a gente trouxe esse conceito de autoconstrução. Quando a gente para, eu, por exemplo, esses dias foi muito engraçado que eu, dentro de uma pós, uma pessoa me fez uma crítica, mas uma crítica construtiva. Eu, há muito tempo atrás, eu não era muito boa de aceitar críticas, né, de receber feedback. Sempre fui líder, fui mais de dar feedback do que receber. Mas teve um ponto que eu disse, não adianta, eu preciso disso para melhorar. E como eu sempre busquei evolução, fica uma contradição, né? Como é que eu quero evoluir sem receber a crítica, sem olhar o erro? Né? É impossível. Claro que tem coisas como carteiro, que a gente olha, machuca, mas depois a gente aceita. Aceita que tem uma né? mensagem Mas no começo ali. até que não. Mas hoje eu já olho, não, peraí, tem sentido? Ela tá falando de mim ou sobre ela? Porque ainda tem isso, né? Muitas coisas, às vezes, a gente critica o outro, mas falando muito mais da gente do que do outro. Mas, enfim, voltando para a crítica. Então, eu recebi uma crítica que, de fato, era, sabe, foi construtiva. Pertinente. Pertinente. E a forma eu também já foi tinha, boa? como a eu forma sou, de fazer? mais ou menos. Mais ou Fui menos. meio que em público, com mais pessoas. Mas por eu já estar me trabalhando, que isso é maravilhoso sim, quando bom, você né? se trabalha. E aí você já conhece as suas fraquezas. E aí quando você está exposto, você não se dói. Porque fala, sou eu mesma, ela tá falando de mim, gente. E daí? E tá tudo bem, eu não tenho medo de ser mais exposta. Porque se eu já tô aqui, Perfeito. entende? Quando você tá nesse lugar, não tem problema, entende? Então, assim, eu recebi, fiz, pô, massa, vi também que a pessoa estava falando também sobre ela, mas eu aceitei que eu disse, poxa, era uma coisa que eu já tinha visto sobre mim mesma e que só pontuou mais. Eu digo, é isso mesmo, então eu tô certa naquela análise de melhorar nisso e agora veio uma pontuação de fora. Entende? E isso faz com que o quê? Eu melhore para mim e para o outro. E para o meu ambiente. Perfeito. E isso que é bacana, né? Perfeito. Na sua listagem de objetivos do ano novo, eu acho importante que você inclua também a capacidade cada vez maior de receber os feedbacks sobre quais são as suas próprias metas. Porque tem meta que você precisa do olhar do outro também para claro. poder te dizer coisas. Né? E esse olhar do outro, esse feedback, às vezes eu te perguntei, ela soube dar o feedback? Porque nem sempre o feedback é dado por alguém que está preparado para dar. Sem dúvida. E a aí, maioria das vezes não é. Né? É por isso que o carteiro é desagradável. Quem traz esse o carteiro feedback, é desagradável, né? às vezes, né? Mais desagradável do que o que Claro. seria bom. Mas aí a gente diz assim, mas tudo bem, o carteiro que tocou na minha porta é desagradável, mas a encomenda é boa. Exatamente. A É importante. mensagem é O que eu importante. faço com isso? E avaliar. Claro que tem coisas, eu digo assim, eu vejo assim também com meu filho e, sei lá, com meu marido, até comigo mesmo. Tem coisas que vêm, parece que a ficha não cai muito, a gente fica ali ainda meio sem aceitar, mas depois quando você para pensar, avaliando bem, Claro. por aí. Aí você demora um tempinho, mas aí você trabalha aquele processo ali, você vê que, né, que de fato faz sentido. É avaliar. Isso faz sentido para mim? Eu acho que essa pergunta é válida. Tudo que vem de fora, isso faz sentido? Né? Até mesmo um ensinamento, um conhecimento, porque pode fazer sentido para você, mas não para mim, né? Não sei se para o momento ou para o meu ponto de vista. E aí, ótimo. Esse senso crítico que a gente tem que ter. Claro. Não é porque o amém para você é desse jeito, tem que ser para mim também. Né? A gente não tem que dar amém para tudo. Tem que ser crítico até para a informação que vem. Né? E se perguntar, é isso mesmo? Né? Isso vai me levar a algum lugar? E colocar, eu acho que essa colocação sua, isso vai me levar para algum lugar, né? Ela é fundamental quando a gente está pensando, inclusive, nas metas mais difíceis. Sim. Né? Porque nem toda meta é para hoje, né? Nem toda meta é uma coisa para ser... Tem que ter essa clareza, né? Claro. Pensar assim, poxa, eu posso fazer objetivos, e meta é o objetivo com uma data para acontecer, Isso. né? Para a qual eu possa ter um tempo maior de programação. E eu confesso, eu não sou muito bom de programar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estabelecer o passo a passo. Isso é suado para mim. Sim. Então eu tenho, por causa disso, às vezes até eu evito de fazer metas muito grandiosas, porque elas vão gerar uma programação a longo prazo. E eu não digo que isso não é bom, isso é importante, é que às vezes isso é o mais difícil para mim. Sim, mas é porque cada um é individual. Para você é assim, então, para outra pessoa não. Se você me disser, sou por aí, viu? Eu confesso a você. E é por isso que é bom para mim
ter essa aceitação. Claro. Dizer, olha, isso existe. É. Eu não vou fazer de conta que não existe. Isso existe. Eu tenho essa dificuldade e essa é uma coisa que eu estou trabalhando. Ótimo, porque né? eu percebo que ela existe em mim, né? E aí, quando a gente vai fazendo essa coisa assim, mais metas de longo prazo, algumas podem parecer até utópicas, podem parecer coisas que você tem muita dificuldade de dizer, será que isso vai acontecer mesmo? Nada de errado também. Nada de errado em fazer metas grandiosas. Claro, com certeza. Apenas veja se essa meta é sua mesmo, Isso. ou se é mais um dos programas que você está recebendo de outras pessoas. Com Né? certeza. Verifique se isso é seu mesmo. Mas se é seu, é uma meta grandiosa, que bom, que legal. Sonhe alto também. Uhum. E pense, pode parecer utópico, pode parecer impossível, mas isso não precisa ter nem garantia e nem obrigatoriedade. Pode ser que ter essa meta seja apenas uma forma que a vida está tendo de dizer continue caminhando. Isso. Continue caminhando. E isso me lembra, houve um diálogo entre Eduardo Galeano, um grande escritor, com Fernando Birri, que é um diretor argentino, um diretor de cinema. E eles estavam numa espécie de evento, e aí uma pessoa da plateia, por conta da discussão, pergunta para o Fernando Birri, me diga uma coisa, você falou aí de utopia, de coisas ideais, de uma busca por coisas grandes, sobretudo de utopia, mas se utopia é algo impossível de ser realizado, para que isso existe? Aí ele parou um pouquinho e respondeu assim, olha, eu penso que a utopia é como o horizonte. Está lá na frente. Você não vê o final, né? Está lá. Você caminha 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Você caminha 100 passos, o horizonte se afasta 100 passos. Se a utopia é como o horizonte e nunca pode ser alcançado, para que serve? E eu respondo, serve para que eu nunca deixe de caminhar. Exatamente. É porque tem que ter um movimento. Porque a vida é sobre movimento. Ela convida, né? Exatamente. Ela atrai. E o que na vida parado cresceu? Né? Porque não cresce, o parar é pelo contrário, né? Exato. Então, assim, até a água parada vira o quê? Algo estagnado. Exatamente, né? estagnado, ela vira limo, ela vira, né? Então, assim, a vida é movimento, é sobre isso. E se a gente está começando o ano, né? E a gente deseja essa mudança, a gente deseja conquista, a gente deseja tanta coisa, tem que se movimentar. Movimentar ideias, movimentar conhecimento, movimentar o agir também. Mesmo que não haja adianta garantia, só né? Exatamente. Não Porque espere a gente não tem garantia. garantias de nada, mas a gente tem que agir. Perfeito. E aí é que está o segredo da vida, né? O gostoso. É você movimentar, porque tem surpresas no caminho. Podem ter direções, de repente você pode mudar, pode melhorar. E aí que é o bom. Né? O importante é você ter, sim, uma vontade de chegar a um lugar. Exato. Um desejo de movimentar e não ficar ali estagnado, né? Nas zonas de conforto. Porque é exatamente essa a proposta. Né? O que você está precisando aí se movimentar para sair de uma zona de conforto que você já vê que já não cabe mais para você, né? Que não está te levando a lugar nenhum. Então, o que movimento hoje você precisa fazer para sair desse lugar que você não deseja mais estar? Porque o ano está aí, né? O ano começou. E essa é a oportunidade, claro, né? claro. De começar, de fazer. E não pode só ficar esperando o começo do ano, né, Cal? A gente tem que fazer esse movimento sempre na nossa vida, né? É como uma ideia, assim, até para as pessoas que estão assistindo aqui agora, que já estão aí com um papelzinho na mão para fazer sua lista de objetivos, eu diria que todo dia, quando o sol nasce, ele te faz uma pergunta. Todo dia. E a pergunta é, você nesse dia escolhe felicidade ou vida? Todo dia o sol vai te perguntar isso. Você escolhe felicidade ou vida? E o raiar de um ano novo também está perguntando isso. Você escolhe felicidade ou vida? E é muito interessante porque quando eu lanço isso em palestras, as pessoas ficam um pouco divididas. Elas dizem, eu escolho felicidade. E eu costumo dizer, olha, nada de errado. Nada de errado. É natural que a gente pense que essa seria a melhor resposta. O problema é que
ao escolher felicidade, eu estou escolhendo metade da minha existência. Porque nem tudo é feliz. Exatamente. Nem tudo é feliz. E quando eu escolho vida, eu escolho felicidade e tudo mais. E tudo que tem ela, Eu né? escolho as visitas do carteiro também, que me trazem mensagens importantes. Exatamente. E é um carteiro desagradável. Eu escolho aceitar determinadas realidades que estão ali e que podem não ser muito agradáveis de serem sentidas, mas que vão ser importantes como uma pedra para mais uma construção da minha vida. Uhum. Então, se eu pudesse dizer às pessoas nesse início de ano algo, o sol está olhando para você, fazendo essa pergunta, você escolhe felicidade ou vida, e eu sugiro, escolha a vida. Escolha a vida com a sua humanidade, com tudo de humano que você tem, com todas as suas luzes e sombras, potencialidades e vulnerabilidades. Escolha a vida, porque ser gente, com tudo que gente tem, é o grande presente de estar nesse mundo. E quando você escolhe vida, você escolhe ser quem você é. Então, em 2026, escolha a vida. Muito bom, adorei. Escolher vida, né? Escolher vida é você estar presente no presente. Aceitar você esse presente, e é você não construir. Para acomodar-se, né? Exatamente, aceitar o presente para bom. Transformar, para crescer. E é assim, você trouxe algo sobre felicidade, porque as pessoas buscam muito a felicidade de uma forma talvez errônea, né? Repicracia. Exatamente. Então, assim, entender que mais do que nunca, a felicidade, na verdade, são os momentos, né, que você vive. E às vezes pode estar na simplicidade de um dia, de um ato. Então, assim, talvez as pessoas ficam almejando algo épico, mágico, enorme para poder se considerar feliz. E é isso que é felicidade, na verdade. São momentos que você tem ali, né? Coisas que acontecem, às vezes você está com alguém, então assim, não tem uma forma, né? Não tem uma ciência exatamente, né? Na verdade, é você estar presente. Exato. E estar grato e naquilo que está vivendo, sentir no seu coração, na sua alma que é bom para você, é bom para quem você está vivendo ali, né? Quantas pessoas fogem, Andréa, de situações difíceis, por exemplo, de apoiar de perto uma pessoa que sofre, porque não quer se deparar, né, com o sofrimento, isso, não quer sofrer com. E eu acho que no momento em que ela se afasta da tristeza que há no mundo, do sofrimento que há no mundo, ela se afasta de si mesma. Ela se afasta da ideia de que ela faz parte, de que ela está conectada com tudo isso. Sim. Então é muito interessante que a gente comece a pensar numa felicidade em conexão. Bacana isso. Uma felicidade que... Inclusive faz parte da felicidade a questão do você ajudar o próximo, porque é uma conexão de felicidade. Teia, né? É uma teia, porque tem a gratidão, porque você se sentir grato, ela te dá, né, essa sensação, né, essa energia da felicidade. E a mesma coisa quando você ajuda o outro, né? Pessoas que estão ali, sei lá, já se aposentaram ou não tem nada mais para propósito. Quando ela começa, isso já tem casos, né? Estudos sobre isso. Quando começa a ajudar outra pessoa a fazer um ato de ajudar a vizinha, fazer compra, cortar a grama, tem várias histórias assim. A pessoa começa a sentir uma felicidade que ela não tinha antes. É um senso de propósito, de ajuda, né? Isso é muito bom também. Conexão. Conexão. Estar em conexão. Né? Fala-se muito sobre empatia e existem alguns estudos interessantes recentes que mostram que talvez para o ser humano hoje seria mais interessante focar em compaixão do que na empatia. E esses estudos explicam. Sim. Empatia tem muito a ver com sentir Exatamente. algo que o outro sente, embora isso seja impossível, né? A gente não vai sentir exatamente o que o outro sente. Aliás, nunca vai ser possível. A gente tem uma ideia do que o outro pode estar sentindo. Mas a empatia, neurofisiologicamente, ela tem muito a ver com aquele que se parece mais comigo. Uhum. Então, eu tenho mais facilidade de sentir a tal empatia quando a pessoa tem a mesma origem que eu, o mesmo jeito de viver que eu tenho, a mesma etnia, mesma forma de pensar, mesmas crenças, mesma cultura. Então, quanto mais parecido ou próximo, a empatia aumenta. Com certeza. Já a compaixão não depende tanto da similitude. Então, eu posso me sentir com compaixão
por alguém que é muito diferente. Então, dentro da nossa lista de objetivos, que tal começar a colocar também como me aproximo dos diferentes? Nossa, bem como me interessante. aproximo, de que maneira eu vou colocar objetivos de questionar ou amar o próximo. Porque eu não posso amar o distante, né? Deixa eu amar o distante, o que tem pensamento distante do meu, o que tem um jeito de viver distante do meu jeito. E assim eu posso ser uma pessoa que vai entrando em conexão com mais humanos do que se eu ficar preso somente à semelhança, né? Nossa, é muito bom. É isso, e olha, a gente tá chegando ao final, né, desse podcast. Meu Deus do céu. Mas, Cal, muito bom, assim, realmente essa conversa. Eu acho que é uma conversa, assim, gostosa e tudo a ver com esse começar, né? Perfeito. Com o início de algo, de um ano. Isso é bem motivador mesmo. Eu quero que você traga, porque é uma pergunta clássica, né? Exatamente, assim, o seu ponto de vista. Na verdade, eu quero 2 perguntas. Primeiro, que dica você dá agora para as pessoas que estão em casa sobre, além a gente já falou de como começar o ano, mas assim uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo e que tem aí, pode melhorar essa expectativa melhor sobre a vida, sobre si mesmo, sobre seu ano, né? Que dica você tem, assim? Tô fuçando aqui na minha como estante mental, esse né? ano de 2026, afinal? Perfeito. Você trouxe várias dicas interessantes, mas tem algo assim que você acha que, olha, faltou eu falar isso aqui? Tá. Eu diria que é a dica que eu dou a mim mesmo. Que eu me torne mais autocondescendente. Eu tenho visto que, por conta de tudo que acontece no mundo, eu tenho sido alguém muito exigente comigo mesmo. Então eu diria para você que está se organizando para esse ano que começa, tenha um pouco mais de paciência consigo. Num mundo que está te exigindo tanta performance, tanto resultado, tantas mudanças bombásticas, pense no curtinho, no pequeno também. Pense em o quanto você pode se agigantar dando um passo pequeno. O quanto aquele passo gigantesco que você pensou em dar e não conseguiu pode ser respeitado. Eu não dei. Eu não fui capaz hoje. E eu aceito isso. E amanhã serei diferente. Amanhã posso dar um passo maior. Mas que você não se auto-chicoteie por causa disso. Então, meu recado seria um pouco mais de paciência consigo, um pouco mais de respeito com os próprios movimentos, para que você não seja uma pessoa que está vivendo por conta do que exigem de você. Então, menos exigência, mais autorrespeito. Muito bom, Cal. E para você, afinal, o que é uma vida em equilíbrio? É uma vida em que eu consigo equilibrar, uma vida em equilíbrio, uma vida em que eu consigo equilibrar todas as minhas vontades e todas as minhas frustrações, como um malabarista que consegue jogar as bolas dos sonhos, ao mesmo tempo a bola das não capacidades de conseguir esses sonhos. É como se eu tivesse condição de dizer, eu sou alguém que tem possibilidade de ver o que consigo e o que eu não consigo, o que eu já fiz e o que eu não fiz, o que eu posso fazer e o que eu nunca poderei fazer, com a mesma atenção e com o mesmo respeito. Exatamente. Né? Ser alguém que tem capacidade de fazer esse malabarismo com as bolas do possível e do que ainda não foi possível. Muito bom. Gostei muito da palavra respeito, porque já que a gente está falando de seres humanos, né, humanister, tem que ter o respeito, né, o autorrespeito, né, o respeito pelo próximo, porque senão a gente não tem coerência, né, de enxergar esse humano que existe em você se eu não tiver respeito, né? Muito bom. Perfeito. Estamos precisando fazer humanister em frente ao espelho também. Exatamente, em frente ao espelho, né? Tudo que quando eu aprendo a me respeitar, eu vou ter muito mais consciência, né? E essa vontade de respeitar o outro, né? Eu tenho feito muita coisa e estou colocando
Quero que esses você fale sua rede social, no YouTube. onde as pessoas te encontram. No YouTube eu tenho deixado bastante coisa. No Instagram. Que Qual a sua página? Basta procurar Cal Mascarenhas. Cal, né? Com K. K-U. Cal. E no YouTube e também no Instagram eu tenho colocado bastante coisa também. Todas as minhas aprontações, ideias, insights, reflexões eu tenho lançado por lá. Maravilha, Cal. Cal, obrigada, tá? Por ter vindo. Agradeço, assim, foi maravilhoso começar, né, o ano com essa conversa, né? Começar esse ciclo novo de vida, de ativação. E que bom te receber aqui, tá? Uma felicidade para mim. Uma grande honra também. Que bom. É isso. Então, eu vou me despedir aqui de você. E você que está em casa, ó, nossa, que podcast, hein, gente? Maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like. Também compartilha, gente. Porque esse podcast de hoje, ele é muito mais do que inspirar. Ele é para trazer uma consciência, sabe? Consciência de movimento. Uma consciência para um olhar para você mesmo, um olhar para o outro. Afinal, a gente está falando de humanister. Então, o humano que existe em mim saúda o humano que existe em você. Aqui, frase do Cal, que eu aprendi, maravilhoso. É isso, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e desejo que você, que está em casa, comece esse ano, mas pensando nas suas metas, colocando ali no papel, planejando, mas trazendo essa consciência aí, essa verdade que a gente trouxe hoje nesse podcast, tá bom? E eu quero também te convidar para me seguir no Instagram, Andréa Cunha Oficial. Então, fico por aqui, um grande beijo e até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.